Posicionamento e anatomia radiográfica da coluna lombar. Hoje aqui eu vou mostrar nesse vídeo como posicionar a coluna lombar e também uma parte de anatomia e o que o médico quer ver em cada posicionamento, o que ele deseja ver. Aí você vai ter aí uma condição de analisar as suas radiografias, ver se o que o médico pede está presente nas suas radiografias. Uma coisa eu achei muito interessante essa semana que eu estava lendo aqui alguns comentários nos vídeos aqui do canal e as pessoas colocavam o nome e a cidade de onde estavam falando. Eu achei muito interessante isso aí. E eu gostaria de pedir para você que você pudesse fazer isso, colocar o seu nome e o local de onde você está falando para poder te mandar um abraço aí, mandar um abraço também para a região e para a cidade de onde você está falando. Isso seria muito legal aqui também para eu saber aonde os nossos vídeos estão chegando, onde os vídeos do canal Radiologia Profissional está chegando aí, seria muito interessante. E você que está chegando agora, seja muito bem-vindo, esse aqui é o canal Radiologia Profissional, vamos para o vídeo. Os exames e empregado profissional, tipos de pacientes, espero que esse vídeo tenha sido bem aqui aberto, o chassi, né? Dúvida em relação. Então esse é o primeiro posicionamento em AP, como nós chamamos, né, antero-posterior. E aqui nós vemos o posicionamento e aqui a radiografia da coluna lombar. Coluna lombar que é constituída de 5 vértebras, L1, L2, L3, L4 e L5. E algumas vezes pode acontecer de ter uma vértebra a mais, já vi pacientes com uma vértebra a mais, é chamado de uma anomalia sadia. Então isso aí não vai atrapalhar a pessoa em nada na sua vida e é considerada anomalia sadia. E nós não chamamos, por exemplo, de L6, não existe, chamamos de VT, que é uma vértebra de transição. São 5 lombares e uma vértebra de transição. Isso acontece, é muito raro acontecer, mas já apareceu paciente, já fiz em alguns pacientes ao longo desse tempo aí de carreira, já fiz em alguns pacientes que tinham essa VT, que é a vértebra de transição. Olhando a anatomia da coluna lombar, nós vemos aqui o corpo da vértebra, aqui essa sombra aqui mais clara na parte posterior dos corpos vertebrais, que são os processos espinhosos. Nós temos aqui do lado também essa sombra um pouquinho menor, que são os processos transversos. Essa parte nós vemos aqui mais anterior, frontal aqui, é o corpo da vértebra. E no meio, os espaços intervertebrais, onde ficam os discos intervertebrais. Nesses discos existem a parte periférica, a parte mais fibrosa, existe o núcleo pulposo dentro, mais no centro desse disco. Então, essa é o primeiro posicionamento, o posicionamento em AP, em antero-posterior. Então, aqui o paciente está em decúbito dorsal, pode ser feito em decúbito dorsal ou em ortostático. Aqui no caso, o paciente está em decúbito dorsal, plano médio sagital sobre a linha central da mesa ou da estativa, no caso de estar fazendo em pé, os braços estendidos ao longo do corpo ou aqui como o paciente está. Quando está em decúbito dorsal, o paciente pode apoiar as mãos aqui sobre o peito, acima um pouquinho do peito aqui. Ou não pode estar com as mãos aqui embaixo, para não atrapalhar na imagem, para não aparecer, não sobrepor aqui as mãos em cima da coluna lombar. Pode estar mais aqui em cima, que não tem problema, ou então ao longo do corpo. O chassi usado é o 30x40, para quem trabalha aí com raio-x ou analógico, ainda aquele raio-x que precisa da processadora, dos químicos, e tem o filme 30x40, pode ser usado o chassi 30x40, ou para quem usa aí o cassete. Quando eu falar chassi, você pode entender como cassete também, como cassete aí do CR, do DR, tá? No caso, se é um cassete do CR, do DR, você pode usar aí até o 35x43, porque aí não tem gasto de filme. O raio central é perpendicular, 5 centímetros acima das cristas ilíacas. Então você sente aqui a crista ilíaca, você conta mais ou menos uns 5 centímetros, é onde sai aqui o raio central. A distância foco-filme de 1 metro e o raio-x é feito no book. Aqui eu vou mostrar vários posicionamentos de coluna. Então é importante você saber que todos os posicionamentos de coluna lombar deverão ser feitos com o paciente em apneia expiratória. O que é essa apneia expiratória? O paciente vai soltar todo o ar, ele vai soltar, vai expirar todo o ar e vai prender a respiração até você fazer o disparo. Então, para o paciente não ficar muito tempo em apneia, você vai preparar, você aperta o botão de preparo e você pede para ele soltar o ar e parar de respirar. E você já dispara, daí ele já volta a respirar de novo. Para que o paciente possa ter uma oxigenação no corpo, aí você pede para ele respirar fundo primeiro, aí ele solta todo o ar,
e para de respirar. Aí você faz o disparo do raio-x. Com esse posicionamento, o que o médico quer ver? Aqui nesse posicionamento, o médico quer ver o corpo vertebral, ver se tem alguma lesão, alguma fratura. Ele consegue enxergar também se tem alguma escoliose, principalmente no raio-x que é feito em pé. Ele consegue ver se tem escoliose, se a coluna está torta, né, para a direita ou para a esquerda. Ele consegue ver isso aí com clareza no raio-x em AP de coluna lombar. Agora nós estamos vendo aqui a coluna lombar em perfil. O que nós podemos ver aqui anatomicamente? Nós podemos ver aqui o corpo da vértebra, os espaços intervertebrais, nós podemos ver aqui os processos transversos e aqui que fica o processo espinhoso. Aqui você pode aumentar um pouco mais a técnica, no caso de se você quiser ver alguma coisa no processo espinhoso, ou então se você está trabalhando aí com aparelho digital ou computadorizado, você pode aumentar o janelamento para que você possa ver aqui, porque geralmente não aparece muito os processos espinhosos. Nós vemos aqui com mais nitidez o corpo da vértebra e o processo transverso. Então aqui no posicionamento, o paciente está em decúbito lateral ou ortostático. Posicionar o paciente de modo que a coluna lombar fique sobre a linha central da mesa ou da estativa. O chassi usado também é o 30x40 na longitudinal, como eu falei para você, ou o cassete aí 35x43 na longitudinal. O raio central orientado para a crista ilíaca. Aqui está bem delineado aqui a crista ilíaca, então o raio central é direcionado aqui na crista ilíaca. Distância foco-filme de 1 metro no book. É feito no book esse exame aqui. Eu costumo sempre, e isso é uma opinião minha, eu costumo sempre fazer esse tipo de exame com o paciente em pé, tá? Gosto de fazer com ele em ortostático. Por quê? Porque aí eu não preciso colocar aqui esses calços. Se eu não coloco esse calço aqui, principalmente em mulher que tem um quadril muitas vezes um pouquinho mais largo, se eu vou fazer esse exame aqui com o paciente deitado, eu tenho que colocar um calço aqui, porque se eu não colocar um calço, dá um abaulamento aqui na coluna, né? Ele fica um pouquinho mais para baixo aqui, um pouquinho côncava, e aqui vai interferir o que na imagem? Vai interferir aqui no espaço intervertebral, tá? Eu não consigo ver os espaços aqui com nitidez, com clareza. Vai dar uma sobreposição aqui entre as vértebras por causa justamente aqui da largura do quadril, tá? Então tem que colocar um calço se eu for fazer decúbito lateral. Se eu for fazer em ortostático não precisa, por isso que eu prefiro mais fazer em ortostático. É lógico, se o paciente puder fazer, né? Se o paciente tiver em condições de fazer sempre com o paciente em pé, porque eu consigo ver melhor aqui os espaços intervertebrais. Isso é da maneira que eu trabalho, da maneira que eu gosto de fazer. Então aqui o que o médico consegue ver aqui? O médico consegue ver se tem fratura aqui nos processos transversos, consegue ver se tem fratura aqui no corpo vertebral. Geralmente faz esse perfil para ver isso, se tem alguma fratura no corpo vertebral, aquela fratura em cunha que nós chamamos, né? Que fica aqui normal, aqui atrás fica normal, na parte posterior do corpo da vértebra, e aqui termina uma pontinha assim, um bico, fica uma cunha. A incidência mais importante aí para se ver uma fratura é no perfil da coluna lombar. Muitas vezes parece que no AP não tem nada, não aparece nada, mas no perfil aparece aí uma fratura de coluna lombar, tá? Então o perfil é muito importante. Também dá para ver se tem aqui bico de papagaio, né? Se tem aqui uma projeção. Bico de papagaio é uma projeção óssea que acontece aqui, um osteófito, né? Forma uma ponta aqui e conforme a pessoa anda, essa ponta ela começa a cutucar no disco aqui, ela começa a bater, forma uma pontinha, conforme a pessoa vai se mexendo, essa pontinha vai batendo no disco que tem aqui dentro. Então por isso que muitas pessoas aí sentem muitas dores na coluna por causa do bico de papagaio, tá? Que é chamado bico de papagaio, é esse osso, essa projeção óssea que se forma aqui atingindo o disco intervertebral. Então esses são os posicionamentos de rotina para a coluna lombar. Agora nós vamos ver os posicionamentos especiais, que são aqueles posicionamentos onde o médico já viu o AP, já viu o perfil e ainda ele está em dúvida. Então ele quer ver um posicionamento diferente para poder tirar essa dúvida. E é o que nós vamos ver agora, os posicionamentos especiais. Quando o médico pedir para você coluna lombar, você vai fazer o AP e o perfil, que é esse de rotina. Agora os posicionamentos especiais, quando ele já viu esse, então ele quer tirar a dúvida vendo outro posicionamento. É importante você ter aí um conhecimento amplo sobre posicionamento. Aqui no canal, aqui no vídeo, eu mostro para você alguma coisa que dá para você aí tocar um plantão tranquilo. Mas eu mostro sempre os posicionamentos, mas eu não consigo te mostrar de maneira detalhada porque senão fica um vídeo muito longo, então eu não consigo
te mostrar. Vou deixar aqui na descrição do vídeo 2 cursos, o curso de posicionamentos e técnicas radiológicas KV, MA e MAS para a parte mole e para a parte óssea, e também posicionamentos especiais. Se você está aí levando a sério, com certeza, o seu curso técnico ou sua faculdade de tecnólogo em radiologia, é importante saber posicionamento, é o que nós vamos ver durante toda a nossa vida profissional. Então é importante você aprender posicionamento, até mesmo na escola, na faculdade, o professor não tem ali muito tempo para estar te explicando de maneira mais ampla, de maneira mais detalhada, até mesmo por causa do tempo dos cursos. Você tendo esse curso onde você pode assistir as videoaulas uma vez, não entendeu, você volta. É uma outra didática que com certeza você vendo o mesmo assunto sendo explicado por 2 pessoas, pelo seu professor na sua escola e através da videoaula, com certeza você vai conseguir aprender de maneira mais fácil. É nessa matéria que você tem que investir porque é o que você vai fazer durante toda a sua vida profissional. Vou deixar o link aqui na descrição do vídeo desses 2 cursos para que você possa aí dar uma olhada, para que você possa, se você se interessar, você adquirir esses 2 cursos aí que com certeza vão te ajudar e muito durante a sua carreira profissional. Então o próximo posicionamento que nós estamos vendo aqui de coluna lombar é oblíquas, oblíqua de coluna. Aqui eu estou dando um exemplo de oblíqua do lado direito, mas o lado esquerdo é a mesma coisa, só você inverter o posicionamento. O posicionamento que eu vou falar aqui é a mesma coisa. Você vê aqui a coluna em oblíqua, onde você vê o corpo da vértebra, processos espinhosos, e você vê também o processo transverso da coluna. Aqui, o que o médico quer ver aqui nesse exame? É lógico, além do corpo da vértebra, ele quer ver também os forames intervertebrais, que são esses forames aqui, ó. Esses forames são os forames intervertebrais, que é o que o médico quer ver. Por quê? Porque aqui nós sabemos, aqui cai também aí a parte importante de você saber anatomia. Aqui passa o quê? Aqui passa a medula espinal. E dessa medula saem suas ramificações, onde vão aqui no caso da coluna lombar, vai para os membros inferiores. Ele quer ver se tem algum pinçamento aqui nesse nervo que sai aqui da medula espinal. Muitas vezes o paciente sente dormência nos membros inferiores, então ele pede esse tipo de raio-x para ver se tem o que? Algum pinçamento, algum osteófito formou aqui. De alguma maneira está sendo pinçado essa ramificação nervosa, então ele quer ver se há aqui algum pinçamento ou se os forames intervertebrais estão livres. Mas você me pergunta, mas por que esse cachorrinho aqui, né? Estranho, né? Esse desenho desse cachorrinho aqui, né? Por que isso aqui? É uma referência para a gente saber se está bem posicionada a oblíqua ou não. Você conseguir enxergar o cachorrinho aqui na vértebra. Essa imagem aqui que você está vendo do cachorrinho, ó, você consegue ver aqui, ó, tá vendo? Você consegue ver aqui, como se fosse um cachorrinho aqui, ó. Você pode trazer essa imagem para cá, você consegue ver aqui a orelha do cachorrinho, aqui o focinho. Aqui como você estivesse vendo, se você vê esse cachorrinho aqui, aqui também é a mesma coisa, só que está do outro lado. Se você consegue ver esse cachorrinho aqui, é porque está bem posicionado. É um padrão para você posicionar de maneira correta a oblíqua de coluna lombar. Então aqui o paciente vai estar em decúbito dorsal, plano médio sagital com angulação de 45 graus com o plano da mesa, com o braço e o quadril elevado da mesa 45 graus. Aqui está com o braço e com o quadril elevado 45 graus da mesa. Raio perpendicular orientado para o centro da coluna lombar. Chassi 30 por 40 na longitudinal, ou 35 por 43 se você estiver usando aí o raio-x digital ou computadorizado. A distância foco-filme de 1 metro, exame feito no book também. O que eu costumo fazer sempre aqui é o que? Você posicionar o AP para você não errar aqui o raio central. Você posiciona como se você fosse fazer o AP certinho, lá o chassi, lá no book direitinho, o raio perpendicular passando aqui no meio da coluna lombar do paciente. E no momento em que você for fazer aí, você posicionou dessa maneira, depois você faz o que? Depois você faz a obliquação do paciente, elevando o quadril e elevando o ombro 45 graus. E aí o raio vai ficar da maneira correta, o exame vai sair no meio do filme direitinho, porque geralmente esses exames aqui, o técnico muitas vezes ele pode errar a centralização do exame, ele pode fazer um exame ou muito para a direita ou muito para a esquerda, porque ele perde a referência aqui, a cicatriz umbilical está aqui, então ele perde um pouco a referência de onde está saindo esse raio lá na mesa para poder sair centralizado essa coluna, que nem aqui sai, pode ver que sai um pouco mais para a direita, mas aqui ainda não cortou, mas existem casos até que corta. Eu faço o que sempre? Eu coloco direitinho o raio central passando pela cicatriz umbilical aqui como se fosse fazer um AP,
Depois que estiver bem centralizado, eu só rodo o paciente, deixando aqui os 45 graus de obliquação. Então é um toque aí, uma dica para que você não possa cortar, você não possa perder o exame. Agora nós vamos ver aí a radiografia em extensão máxima, o perfil de coluna lombar em extensão máxima. Então aqui dá para ver também o corpo das vértebras, processo transverso, e a vértebra ela é um pouco mais forçada aqui, ela um pouco mais forçada para trás. Nós vemos aqui o ponto, que é onde nós vemos onde a vértebra se articula com mais intensidade aqui nessa flecha. Então o médico quer ver o que nessa radiografia? Nessa radiografia o médico vê listese, que é o escorregamento da vértebra. Você pode perceber que aqui a vértebra vem num alinhamento, você pode perceber que ela vem num alinhamento e aqui, aqui entra, aqui fica um degrau. Esse degrau é um escorregamento aqui da vértebra do disco intervertebral. Então o médico ele quer ver isso nesse tipo de exame. Ele quer ver se a coluna está alinhada com essa, vamos dizer assim, com esse esforço que o paciente está fazendo aqui. Se ele tem um alinhamento tanto anterior como posterior para poder dar um diagnóstico. Então é feito esse raio-x de perfil de coluna lombar com extensão máxima. Então aqui o paciente fica em decúbito lateral, plano médio sagital paralelo à linha central da mesa, e aí que você deve posicionar o paciente sobre a linha central da mesa e fazer uma extensão máxima, levando os ombros e os quadris para trás. Então você deixa o paciente em decúbito lateral, em perfil normal, aí você eleva tanto o quadril como o ombro para trás e deixando aqui o abdômen do paciente um pouco mais para anterior. Aí você terá feito a extensão máxima. O chassi a ser utilizado é o 30x40 ou 35x43, é lógico. E o raio central perpendicular no centro da coluna lombar, distância foco-filme de 1 metro no book. Tá? Então ele vê aqui o comportamento da curvatura, se há listese ou não. Aqui nesse caso, você pode ver aqui que houve aqui um desalinhamento da vértebra. Esse tipo de exame aí é para ver essa patologia. E aqui nós vemos o contrário, né? O perfil em flexão máxima, perfil de coluna lombar em flexão máxima. Então aqui o paciente ele vê também o comportamento da vértebra agora em flexão. Se ele viu em extensão, agora ele vê em flexão, se há também uma listese, se há aqui um achatamento da vértebra. O paciente fica em decúbito lateral com o plano médio sagital paralelo à linha central da mesa, posicionar a coluna sobre a linha central em posição fetal, né? Esse aqui é um posicionamento que nós chamamos de posição fetal. Os ombros e os quadris ficam voltados para anterior. Aquela hora você voltou os quadris para posterior, agora você vai voltar para anterior, aqui como se fosse mesmo um feto, né? Posição fetal. O chassi a ser utilizado 30x40 ou 35x43, raio central para o centro da coluna lombar, distância foco-filme 1 metro, com book também, para você poder ver listese ou até mesmo um achatamento da vértebra lombar aqui. Então esses são os posicionamentos aí de coluna lombar e com certeza, se ainda não chegaram muitos para você, com certeza ainda vão chegar aí para você, seja no seu estágio, seja você aí começando o seu emprego na radiologia, vão chegar ainda muitos exames para você sobre coluna lombar, principalmente se você trabalha com ortopedista, é um exame que chega com frequência aí para você. Se você gostou desse vídeo, peço que você deixe seu like, deixe seu joinha. Você que não é inscrito, se inscreva aqui no canal Radiologia Profissional para ficar por dentro de tudo o que acontece por aqui. Um abração, fica com Deus.